Olá! Hoje vamos analisar uma decisão que está causando bastante debate no Brasil. É do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e tem implicações assim bem fortes sobre provas da Lava Jato e a prisão do presidente Lula. Exato. Temos como base um debate recente, que esmiuçou essa decisão. E a nossa missão aqui é destilar os pontos essenciais, né? O que foi decidido, por quê e que repercussões os analistas estão vendo. Certo. Vamos tentar entender isso melhor. Sem dúvida. E a decisão do ministro Toffoli, como foi descrito no material que a gente analisou, usa uma linguagem, bastante dura. Chega a classificar a prisão de Lula como um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. E também como uma armação. A armação é forte. De leniência da Odebrecht. Aquele tipo de acordo onde a empresa colabora, em troca de benefícios. Toffoli considerou essas provas imprestáveis. Imprestáveis para quê? Para tudo. Para tudo. Para qualquer tipo de processo. É o que diz a decisão. Seja criminal, eleitoral ou de improbidade administrativa. Anuladas. Entendi. E logo de cara, uma questão que surgiu forte no debate foi: por que essa decisão só agora? Assim, já tinha coisa antes, né? Lembro da decisão do ministro Fachin, por exemplo, que questionou se Curitiba era o foro certo. Isso já levantava dúvidas há anos. Sim, correto. Essa questão do timing é um ponto que gera, perplexidade, como foi dito no debate. E junta-se a isso uma outra ideia central que foi discutida, a de contaminação. Contaminação? Como assim? A sugestão foi que a entrada do ex-juiz Sérgio Moro na política, especificamente quando ele aceitou ser ministro no governo que foi eleito logo depois da prisão do Lula, que era o principal adversário político. E isso teria, contaminado a percepção da Lava Jato. E talvez até a própria condução imparcial da operação, sabe? Ah, reforçando aquela narrativa de que a operação virou um trampolim político. Exatamente, essa é a leitura que se discutiu. E essa ideia de contaminação pela política, então, leva a uma acusação ainda mais séria que apareceu no debate. A de que foi tudo um enredo, quase um teatro. Chegaram a falar num partido do judiciário, usando a justiça para fazer política mesmo, interferindo na democracia. É isso. Essa analogia do teatro é impactante, sim, e permeou bastante a discussão. A análise que a gente tem como fonte até cita a comparação que o próprio Toffoli fez. Ele comparou a Lava Jato com o ovo da serpente. É uma alusão a um filme sobre a ascensão do nazismo, Nossa! Sugerindo que a operação, ao minar figuras e instituições, teria fragilizado a democracia brasileira. E que isso abriu espaço para outros fenômenos políticos depois. Discutiu-se muito se o processo contra o Lula já não estava, viciado desde o começo, com o resultado quase que pré-definido. Como se a condenação fosse certa, independentemente das provas ou da defesa? Essa foi a questão levantada, o que se conecta com aquela linguagem dura de armação usada na decisão do ministro. Mas olha, isso tudo levanta uma questão bem delicada sobre o combate à corrupção, Como fica a percepção das pessoas, especialmente quem apoiava a Lava Jato de forma genuína, como um esforço necessário contra a corrupção que a gente sabe que existe. Que impacto essa decisão tem nessa bandeira? Pois é, esse é o ponto crucial levantado na discussão que analisamos. O argumento central é que existe um limite que não pode ser ultrapassado. O combate à corrupção, por mais essencial que seja, não pode justificar atropelar a lei e a Constituição Federal. As garantias básicas, Exato. As garantias fundamentais como o direito à ampla defesa ao contraditório. Quer dizer, que o acusado possa se defender plenamente e contestar as acusações. E isso vale para todo mundo, sem exceção. Destruir essas garantias em nome de um objetivo, mesmo que seja nobre para muitos, seria, na verdade, corroer as bases do próprio Estado de Direito. A mensagem que ficou clara no debate é: não se combate ilegalidade cometendo outras ilegalidades. O desafio é manter a luta contra a corrupção, mas dentro dos limites da democracia e da lei. Parece um momento de reavaliação profunda mesmo, dos limites, dos métodos. Precisamente. E essa encruzilhada que a análise nos deixa. Veja bem, não tem resposta fácil aqui. Mas a discussão toda levanta uma questão fundamental que fica para a gente refletir. Como é que uma sociedade consegue equilibrar essa demanda legítima por combate à corrupção com a necessidade absoluta de proteger as garantias individuais e a integridade das instituições democráticas?
especialmente num cenário onde essas linhas entre justiça e política parecem tão porosas, né? E potencialmente manipuláveis. É uma questão complexa.